Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso 17º dia de campanha de jejum e oração, são 40 dias, e o tema, o caminho da santidade. Esta semana estamos falando a obra de Cristo é o caminho para a nossa santificação. E nós falamos no primeiro dia da semana que Cristo levou sobre si nossos pecados, depois falamos que Cristo nos justificou. Ontem foi Cristo nos limpa e nos purifica de todos os pecados. E hoje, no 17º dia, Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Primeira epístola, ou primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Amém, querido? E ele termina dizendo Jesus Cristo, o justo. Então é bem verdade, irmãos, que no plano humano, brasileiro especificamente, nós temos uma Constituição e lá rege que todo e qualquer encarcerado, ele precisa de um advogado para o defender perante a justiça, amenizar a sua pena. Diante do plano divino, irmãos, nossa situação é caótica. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e separados foram da glória de Deus ou da graça de Deus. Então, nós precisamos entender, irmãos, que diante de Deus, a justiça divina, ela não vai falhar. Não é uma justiça falha, é uma justiça que será justa. Por isso que nós temos um advogado justo. E lá no livro de Apocalipse, queria que você caminhasse lá comigo, no capítulo 20, versículo 11 em diante, diz assim, palavras de João, né? Quando ele tem essa revelação maravilhosa para nós também. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, veja bem aí, o texto relata aqui uma narrativa de um grande julgamento, de um tribunal que será instalado, e ali nós teremos nosso veredito, ou morte eterna, sofrimento eterno, ou luz eterna na presença daquele que nos chamou, não só te chamou, ele te justificou diante do Pai. Então, essa é a grande realidade para o ser humano, para a nossa vida. E o texto termina dizendo que se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, a primeira grande verdade que eu quero extrair aqui conosco para nós meditarmos nessa manhã é que o Senhor continua escrevendo os nomes daqueles que hão de ser salvos no livro da vida. Há ainda a possibilidade, a grande oportunidade, né, pela pregação do Evangelho, as pessoas serem ainda alcançadas. E aqueles que são destinados para a glória eterna, vamos dizer assim, Deus chamou e também predestinou para isso, eles precisam ouvir o Evangelho.
porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós, como igreja, temos essa missão. Então, você que está aí, alegre por estar com o seu nome escrito no livro da vida, glorifique a Deus por isso, pela misericórdia de Deus, Ele te alcançou. Como está o seu pensamento em relação às outras pessoas que você conhece? Será que isso não te incomoda a se envolver na obra missionária? A se envolver no chamado de Deus para a sua igreja? Se você quer ser um homem ou uma mulher santificados na presença do Senhor, uma das características é você estar se envolvendo com a missão. Se eu sou um cidadão do céu, eu quero me envolver para que as outras vidas também sejam alcançadas. O próprio Cristo veio aqui e ele pregou o Evangelho diuturnamente, incansavelmente, para que eu e você pudéssemos usar esse exemplo e fazer o mesmo. Então nós precisamos, irmão, nos preocupar em fazer a missão. E o que isso nos parece então, pastor? O julgamento da humanidade é uma realidade. Daí, irmãos, a importância de termos um advogado. E para sermos livres da condenação, como nós estudamos essa semana, precisamos ser justificados. A nossa dívida tem que ser paga por alguém. E Cristo pagou essa dívida por nós. O seu sangue vertido naquela cruz nos livrou da ira vindoura. Então é preciso que nós pregamos o Evangelho e outras pessoas que ouvem se arrependam, se convertam, se entreguem a Cristo como seu único, suficiente Salvador. Olha, aqui o texto afirma nessa carta, na epístola que nós lemos, né, o texto base de hoje, ele afirma que é importante não pecar. Sim. E isto é possível quando nós buscamos viver uma vida cristã, né, totalmente alinhada com a vontade de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Eu não posso ser mais escravo do pecado porque eu não sirvo mais aos meus prazeres mundanos. Eu preciso lutar. Você precisa lutar. Nós precisamos lutar contra a nossa vontade, contra o nosso eu, contra a nossa velha criatura. Então é preciso mortificar a nossa carne, tá certo, querido? E aí, diante disso aí, irmão, nós percebemos que estar em Cristo, ser uma nova criatura, pode não ser o caminho mais fácil. Mas eu digo a você que é o caminho que vai te livrar da morte eterna. O justo Jesus é o único que pode comparecer diante do Pai e interceder por você e por mim. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz também aqui, ó, ele é o nosso juiz e também o nosso advogado. Ele diz assim, ó, lá em Atos capítulo 10, 42. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 42. Jesus é tudo em todos. E, a princípio, irmãos, a Bíblia nos relata as qualificações de Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é primeiro e único. Ele é primeiro e o último. Ele também, lá em João capítulo 1, versículo 36, diz que ele é o Cordeiro de Deus. Olha aí que bênção, irmão. Ele também é o bom pastor. Está precisando de um bom pastor? Ele é um bom pastor. Ele fala também que ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é a luz do mundo, a porta da salvação, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que maravilha, irmãos. Podemos desfrutar dessa presença maravilhosa daquele que é tudo em todos. E aí, Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 8, dizendo o seguinte: quem nos condenará? Quem tentará acusação contra nós? Se Cristo foi quem nos justificou, irmão, nós estamos guardados do mal sobre a nossa vida, da morte eterna. Nós fomos libertos desse momento terrível da morte eterna. Então, quem intercede por nós é Jesus Cristo, o justo advogado. Você tem um dono, você tem um advogado junto ao Pai. Amém? Então eu te chamo nessa manhã,
ou nessa tarde, não sei que hora você vai assistir, mas eu te chamo a você continuar firme. Eu quero orar por você para que você possa permanecer alinhado com a vontade de Deus, sabendo que é possível cometer alguma deslize, sim, mas você não vive na prática, isso não te dá mais prazer. O que te dá prazer é estar fazendo a vontade do Pai que te chamou. E que Deus te abençoe. Interceda por aqueles que você conhece e que ainda não ouviu o Evangelho, ou que ouviu e está distante, afastado. Continue orando, continue buscando. Se for propósito de Deus, que ele esteja junto ao Pai, ele vai voltar para a casa do Senhor, assim como o filho pródigo voltou, tá bom? E Deus abençoe sua igreja e abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.